bem? Hoje nós vamos continuar falando sobre a nova ordem internacional. Vamos falar especificamente do que aconteceu no campo da economia, já que na aula passada nós falamos sobre a bipolarização, falamos de conceitos ideológicos, da ação política dos governos, tanto americano como russo para a busca de países aliados ao seu sistema, seja ele capitalista ou socialista. Tá? Então, dentro da nova ordem internacional, que é esse novo ordenamento político, jurídico e econômico, né, nós tivemos a formação de importantes instituições. Essas instituições, elas serviram como suporte para os países recuperarem-se economicamente do pós-Segunda Guerra Mundial. Dentre as instituições de destaque que foram criadas após a Segunda Guerra Mundial, nós temos a OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ela foi criada inicialmente para o continente europeu com o objetivo de administrar os recursos do Plano Marshall, né? Então, a intenção da OCDE era fazer com que os recursos que foram emprestados pelos Estados Unidos e Europa tivessem uma aplicação em ciência, tecnologia, em educação, no comércio, na indústria, na recuperação econômica de fato do continente, e não em armas, como né, havia um temor né, de que os governos pudessem utilizar isso em armamentos e isso pudesse fomentar o surgimento de novos regimes totalitários no continente. Então a OCDE ela foi criada ali no pós-Segunda Guerra e ela existe até hoje, né? É uma organização muito forte, ela é cheia de critérios, normas. O país que vai ingressar nela tem que assinar diversos pactos, né? Pactos relacionados ao comércio multilateral, às questões ambientais, ter compromissos claros com a educação, porque a OCDE é uma organização que vai além, né, trabalha além das questões econômicas. Ela lida também com questões sociais, ambientais, né, de direitos humanos, de questões ligadas a esses temas nos países, entre os seus países membros. Quais são os objetivos, além desse inicial que foram dados sua criação, que era administrar os recursos do Plano Marshall? Hoje, os objetivos da OCDE, que tem mais de 50 anos de existência, é promover o crescimento das suas nações associadas, né? É estimular a desburocratização da formalização de negócios, é estimular o comércio internacional entre os países, né? É fazer com que haja uma cooperação, acordos de cooperação científica, tecnológica, para que todos os países avancem. Ela, ela atua também no nível da educação, porque é a OCDE que administra o PISA, que é uma avaliação internacional que vai medir e aferir as principais habilidades e competências dos estudantes nos países da OCDE. Inclusive o Brasil participa, né? Sempre dessas avaliações a partir da realização da Prova Brasil com os alunos dos anos finais do ensino médio e também do ensino fundamental. Então, o PISA é uma avaliação que vai falar um pouco sobre a formação das pessoas nos países, porque isso vai interferir diretamente no mercado de trabalho. Então, o objetivo é fortalecer o crescimento econômico das nações, mas vai para além das questões econômicas, e contribuir para o desenvolvimento de uma economia mundial mais forte e mais pungente. Então, a OCDE trabalha dentro dessa perspectiva. Via de regra, quem pertence à OCDE são os chamados países desenvolvidos ou ainda os países em desenvolvimento ou chamados também de emergentes. Para entrar nesse clube é extremamente rigoroso. E o Brasil, por exemplo, ele pleiteia, né, um ingresso, né, significativo na OCDE, né? Foi convidado pelos Estados Unidos recentemente para ingressar, né, de forma mais intensa nessa organização de cooperação e desenvolvimento econômico, mas para isso o Brasil tem que seguir uma série de pré-requisitos, né? Não é simples. Então o convite foi feito, né, para o Brasil com intermédio dos Estados Unidos. Já existe há alguns anos tratativas em relação a isso. Apesar de participar do PISA, né, da avaliação internacional, pela importância que o Brasil tem, ele não é membro ainda dessa Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mas está realizando essa transição para participar da organização. E aí isso mostra a importância econômica que o Brasil tem no mundo nas últimas décadas. Isso o credenciou, de certo modo, a participar dessa organização que reúne e contempla os países mais importantes do mundo, seja do ponto de vista econômico, tecnológico, industrial de mercado e de mercado consumidor.
Então, nós temos aí os principais países que integram a OCDE. Olha, nós temos a América do Norte, o México, os Estados Unidos, o Canadá, nós temos países da Europa Ocidental, os países nórdicos aqui, a Austrália, nós temos o Japão. E aqui na América do Sul a gente tem a presença do Chile. O Brasil, como eu falei, ele está se credenciando a participar dessa Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É uma organização que reúne potências aí econômicas no mundo e que trabalham, né, de forma conjunta para a superação de problemas em comum, como problemas relacionados à inovação tecnológica, trabalham a questão também da formação da mão de obra, no ensino, avaliando, né, os países, como está a posição dos países em relação a determinadas competências e habilidades que o trabalhador deve ter, né, trabalha com difusão de tecnologias, né? Trabalho também com empréstimos, né? Com financiamentos de projetos entre os países membros, tá? Então, atualmente, os países membros da OCDE, né? Eles têm um elevado PIB, né? Tem uma geração de riqueza muito significativa e o Brasil poderá fazer parte dessa organização em pouco tempo, em alguns anos aí, no máximo em uma década, porque ele está se organizando, se estruturando, se adequando seus protocolos ao que rege a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Não é tão simples participar da OCDE, ela tem toda uma rigidez para aceitar países membros, né? Então, tem vários protocolos ambientais, de direitos humanos, econômicos, né, de política fiscal, que vão credenciar um país a ser inserido na organização. Mas todo país que participa dela, nós podemos considerar que é um país importante do ponto de vista econômico, né? E é um candidato aí, possivelmente, a alcançar um outro patamar de desenvolvimento. Então, outra organização que foi criada, né, dentro desse contexto da velha ordem bipolar, foi a ONU. A ONU quer dizer, a sigla ONU significa Organização das Nações Unidas. Foi criada com o intuito de garantir a paz mundial, de evitar que ocorresse outra guerra em escala internacional. Várias nações, a maioria das nações do mundo participam da ONU, né? Ela congrega aí quase 200 nações ou 200 países membros, né? E garantir esse objetivo, que é a paz, o estabelecimento da paz mundial, nunca foi fácil, porque a ONU sempre sofreu interferência de alguma das superpotências é, em prol de sua ação geopolítica. Nós temos 5 nações que têm um poder muito grande na ONU. Elas fazem parte do Conselho de Segurança, que é o conselho mais importante do órgão. Nós temos a China, a Rússia, Estados Unidos, França e Inglaterra. Esses 5 países, eles interferem diretamente nas ações da ONU, né? Seja intervenção em relação à guerra, né? Ou seja na formação de uma aliança com o objetivo de resolução de um conflito. Então, sempre que 2 países entravam em conflito no mundo, no Oriente Médio, né? Ou na Europa, que a ONU é, iria intervir se alguma dessas 5 nações realizasse um veto em relação à intervenção, ele não aconteceria, né? Essa intervenção, essa ação da ONU seria prejudicada. É por isso que o estabelecimento dessa paz mundial, né, de uma forma mais total, mais abrangente, inclusive resolvendo conflitos regionais, ela foi atrapalhada por diversos momentos, porque os interesses dessas nações do Conselho de Segurança que eu citei para vocês sempre estavam postos ali em prática, né? E aí se colocava em xeque, né, a credibilidade da organização. E sem dúvida nenhuma a ONU tem um papel muito importante, né? Porque ela tem uma série de conselhos, ela tem uma série de organizações que cuidam da cultura, cuidam da infância, do trabalho, da saúde. A OMS é ligada à ONU, trata das questões de saúde. A gente está vendo a importância dessa organização hoje no mundo. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, é vinculada à ONU. É um órgão dessa organização que trata das questões do trabalho. Nós temos a Unesco, que é um órgão da ONU que trata de cultura, né? Nós temos o Unicef, que é o órgão das Nações Unidas que cuida da infância, né? Dos cuidados em relação à criança no mundo. Então a ONU tem uma abrangência muito grande, né?
mas o foco dela principal é garantir a questão da paz mundial. E o conselho de maior destaque é o Conselho de Segurança, porque ele que delibera, né, sobre intervenções em países, sobre resoluções de conflitos, sobre questões de guerra. E sempre que ele é acionado, se uma das nações interessadas sentir que seus direitos estão sendo prejudicados em relação à sua geopolítica, há um veto à ação que a ONU deseja imprimir em qualquer lugar do mundo, tá? Então há uma interferência das superpotências, dessas cinco que eu citei, principalmente do Conselho de Segurança, e a ONU ela é composta de Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. A Assembleia Geral se reúne, né, a cada ano, e aí todos os países são convocados, e aí são discutidos temas de interesse global. Né? E o Conselho de Segurança, que é composto apenas por cinco países, cinco países membros permanentes e 10 temporários, né? São 15 ao todo, ele se reúne sempre que há problemas relacionados a conflitos entre dois países. Tá? Então, os dois órgãos são extremamente importantes. A Assembleia Geral trata de todas as questões da ONU e articula todos os outros conselhos, e o Conselho de Segurança trata das questões de guerra. Desde a criação da ONU, né, o objetivo da instituição é garantir a paz mundial. Nós não tivemos uma outra guerra, né, à semelhança do que ocorreu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Isso não quer dizer que as guerras regionais deixaram de existir, elas continuam, né, e geralmente essas guerras regionais elas têm o apoio de uma ou outra superpotência. Por isso que se fala da inércia, né, da ação da ONU em alguns momentos, né, porque houve a interferência de uma ou outra superpotência. A gente cita o exemplo da guerra do Iraque. Né? O Iraque foi invadido pelos Estados Unidos, né, por uma decisão unilateral americana. Né? O Conselho de Segurança não foi acionado, né? Não se manifestou favoravelmente à ação americana no Iraque depois do 11 de setembro, que foi a destruição das Torres Gêmeas. Mesmo assim, os Estados Unidos resolveram invadir por sua conta própria, né, o Iraque, né, promovendo ali uma ação geopolítica naquela região. Então, não houve ali uma ação coordenada com o objetivo de resolver o problema, né, porque isso feriu a interesses dos Estados Unidos. Assim como esse exemplo que eu estou citando, vários outros já aconteceram ao longo da história. Olha aí, nós colocamos uma charge sobre o Conselho de Segurança, né? Que é uma charge que fala que no Conselho de Segurança não há um entendimento uníssono entre os países membros, que são França, Rússia, Estados Unidos, Inglaterra e China. Cada um olhando aí para um lado significa dizer que cada um olha para os seus próprios interesses e não para os interesses globais, mundiais, que são de garantir, né, a ordem, garantir uma paz internacional. Né? Na segunda charge, nós temos aqui o ano de 1956, né, onde Hungria e Egito sofrem intervenções de estrangeiros, né, notadamente americanos e russos, e aqui nós temos a ONU, né, que fica observando, né, essas intervenções, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, nesses dois países, e não atua no sentido de minimizar essas intervenções ou de impedi-las. Então, isso mostra um pouco como é a atuação da ONU. Ela, às vezes, não consegue garantir, né, a sua ação para impedir, né, um interesse específico de um país, uma ação geopolítica ou uma ação de guerra em um determinado território. Tá? Por isso que se questiona o poder que ela tem em relação a garantir a paz mundial. Mas sem dúvida a sua atuação já evitou muitos conflitos mais abrangentes pelo mundo, porque a ONU sempre dialoga, né? Os países sempre sentam para dialogar e buscar um entendimento comum sobre o que está acontecendo no cenário geopolítico internacional. Então, a Organização das Nações Unidas tem passado por uma crise de legitimidade, muitos questionam isso, até que ponto, né, um órgão está garantindo essa paz mundial. E essa crise de legitimidade tem passado pelas chamadas decisões unilaterais. Muitos acusam a ONU de praticar, de ter, né, nas suas decisões uma, uma uma ação direta dos Estados Unidos. Na guerra do Afeganistão e do Iraque, isso ficou claro, né? Que os Estados Unidos
invadiram o espaço desses países sem autorização das Nações Unidas. E as Nações Unidas não impediram, através dos outros países membros, deixaram o processo acontecer, né? E aí alguns apontam que a ONU ela é também financiada em sua maior parte pelos americanos. Então eles teriam um poder maior, né, dentro dessa organização. Ela tem sede em Nova York, que é um- a uma das a cidade mais importante dos Estados Unidos e considerada a capital do mundo. Então, segundo analistas, os Estados Unidos têm um grande poder, um superpoder, e isso acaba criando uma crise de legitimidade dentro da ONU. Até que ponto a ONU, né, barra a ação americana, né, quando necessário, né? Até que ponto ela teria esse poder junto às nações ou os países membros, já que os Estados Unidos constituem como a maior potência, né, do ponto de vista econômico e também militar. Então, hoje também outra discussão que criou uma crise de legitimidade na ONU são as discussões em relação à reforma do Conselho de Segurança, né? Muitos países, né, apontam que o Conselho de Segurança ainda reflete a velha ordem bipolar, onde nós tínhamos ali 5, 6, 7 potências, quando nós tínhamos a formação apenas do G7, depois G8, quando incorporou a Rússia. Para os analistas, o mundo mudou, nós temos um mundo globalizado, nós temos países emergentes que surgiram, e esses países agora buscam um assento no Conselho de Segurança, porque elas são potências regionais que precisam ser ouvidas na atuação da ONU. Para analistas, a ONU não representaria, através do Conselho de Segurança, a nova ordem geopolítica mundial. E aí, um dos países que questionam esse fato é o Brasil, né? O Brasil tem uma importância regional, uma importância destacada no mundo. Então, ele pleiteou, a partir da formação dos BRICS, que é uma organização de países emergentes que busca uma integração maior, né, entre os países do Sul. Essa organização passou a questionar a legitimidade do Conselho de Segurança. Por que não inserir potências regionais dentro desse conselho para que ele represente a maior parte das forças do mundo e não apenas os países desenvolvidos? Outro país que questiona esse processo é a Índia, que é uma potência também na Ásia, né? Nós temos aí também o Japão com interesses de ter assento no Conselho de Segurança da ONU. Então são várias nações que reivindicam aí uma abertura do Conselho de Segurança, com a incorporação, né, logicamente, dos chamados países emergentes, para dar um maior equilíbrio às forças que existem em escala planetária. Nós temos hoje também além da cooperação, além da OCDE, da Organização das Nações Unidas, foram criados alguns fóruns, né, e grupos que buscam uma maior integração entre os países do Sul. Esses grupos ou fóruns estimularam a chamada cooperação Sul-Sul, cooperação entre os países subdesenvolvidos. Tá? Historicamente, os países do Sul sempre se voltaram para a Europa, para a América do Norte, né, para a Ásia. E aí isso gerava sempre interesses conflitantes, né? O Brasil mesmo sempre se aproximou de uma cultura norte-americana, ou se aproximou muito da Europa. Esqueceu de olhar para a Argentina, para o Chile, aqui do lado, para os países da África, para a Índia, que têm características semelhantes. Então, a partir de 2003, com mudanças no cenário político brasileiro, da Índia, né, houve da África do Sul, com Nelson Mandela, houve uma articulação da formação desses grupos. Um desses grupos é o Fórum IBAS, que é uma abreviação, né, das siglas dos países Índia, Brasil, né, e África do Sul. O Fórum IBAS foi criado, um fórum de discussão, um espaço onde os países membros iriam discutir para ter o maior poder de negociação no chamado Conselho de Segurança da ONU. Foi um fórum criado para pressionar, né, a ONU para realizar articulações que fazem parte dessa cooperação dos países do Sul e pressionar a ONU para uma abertura do Conselho de Segurança, para que esses países tivessem também, né, poder de veto dentro desse conselho. Tá? É um fórum, ele buscou discutir essas questões, levantar essas questões e colocar em pauta, né, dentro das votações durante a Assembleia
a Assembleia do órgão, a Assembleia da ONU, tá? E o objetivo também, né, desse Fórum IBAS, na época que ele foi criado em 2003, seria combater a fome e a pobreza, né? Como ele foi formado de governos, né, que tinham uma preocupação muito grande com esse tema, né, eles criaram dentro do Fórum IBAS um conjunto de ações, como programas de renda mínima, de distribuição de alimentos, né, que garantiriam uma eliminação da fome e da pobreza ou uma progressiva eliminação da fome e da pobreza nesses países. Aqui no Brasil, na época, ele era governado por um presidente de esquerda, o presidente Lula, né? Na Índia também nós tínhamos um presidente com características semelhantes, e na África do Sul, Nelson Mandela também tinha uma preocupação ligada a isso. Então, o Fórum IBAS foi a articulação de três países, Índia, Brasil e África do Sul, com o objetivo de estimular e estreitar a cooperação entre os países do Sul, entre a América, a África e a Ásia, entre esses três países emergentes, onde o objetivo era pressionar por mais espaço político, com assento no Conselho de Segurança da ONU com poder de veto, que é um conselho extremamente importante, que representa as nações com grande peso político no mundo, que decide sobre questões de guerra, e a outra linha desse fórum foi combater a miséria e a pobreza, criando, por exemplo, programas de transferência de renda mínima. Aqui no Brasil, ficou conhecido como Bolsa Família, né? E aí tem discussões hoje de criação de novos programas de distribuição de renda com o objetivo de combater, né, a fome e a pobreza, e principalmente as desigualdades sociais, que fazem parte da realidade brasileira, indiana, né, e sul-africana. Outra ação dos países nessa tentativa de cooperação entre os países do Sul foi a criação dos BRICS, né? BRICS é uma abreviação, né? É um grupo, o BRICS é um grupo, a semelhança do grupo G20, do grupo G8, que congrega nações mais importantes. Os BRICS passaram a congregar os chamados países emergentes, né? Os países em desenvolvimento. BRICS é uma abreviação de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ok? Então foi um grupo criado, né, em 2006. É uma organização multilateral, né, que tem como os objetivos, por exemplo, reformar o Conselho de Segurança da ONU. É uma das ações aqui articuladas pelo BRICS. Além do Fórum IBAS, né, eles acabaram ampliando mais as discussões sobre essa questão da reforma do Conselho de Segurança, formando os BRICS em 2006, com o apoio aí da China, né, que já contava com assento no Conselho de Segurança da ONU e é um importante país do mundo, tem peso político e tem peso também econômico. Como organização multilateral, os BRICS têm como objetivo impulsionar o desenvolvimento global para além dos países desenvolvidos, englobando também os países do Sul, e proteger os chamados direitos humanos. Ele tem toda uma agenda relacionada ao combate ao trabalho escravo, combate à xenofobia, né, internamente, de garantia das liberdades individuais, muito embora a China tenha muitos problemas com isso, né, porque ela não é uma democracia plena, totalmente aberta, né, existe muito cerceamento de liberdade de expressão na China, mas esses outros países têm democracias muito mais consolidadas dentro desse campo de proteção de direitos humanos, mas tem como objetivo o desenvolvimento global, tirar um pouco da esfera do G8, né, aquele poderio econômico, né, disseminar mais a troca de mercadorias, informações, capitais, serviços entre os países emergentes, notadamente entre os chamados países do Sul, já que a maioria, né, boa parte desses países membros compõem aí os chamados países emergentes, países em desenvolvimento. Apresenta-se como uma importante organização em face de quê? Do seu mercado consumidor. Nós estamos falando aí só da China e da Índia, de mais de 2 bilhões de habitantes, né? E dos 7 bilhões que o mundo tem, 2 bilhões estão aí só em dois países. Então, quando a gente pega Brasil, a África do Sul, a Rússia, nós temos mais um quantitativo interessante de população que é acrescida. E procurar articular as potências emergentes
Então, fazer parte desse grupo é trocar mercadorias com boa parte do mercado consumidor mundial, né? Com países que têm um produto interno bruto bastante elevado, pois a China é considerada uma grande potência mundial. E articular também as potências emergentes no sentido de garantir mais espaço no mundo. Garantir espaço político na ONU, nas organizações, e ao mesmo tempo ter voz, né, e colocar suas decisões em uma escala de articulação mundial. Né? E aí, para isso, eles construíram também um banco, o Banco BRICS, que tem como objetivo, coloquei até uma imagem aqui, né, do Banco BRICS, que tem como objetivo promover ajuda financeira aos países membros, ajuda de recurso financeiro para a construção de projetos de infraestrutura, né, para resolver problemas relacionados à calamidade, né, por desastres naturais, mas principalmente eles procuram investir em projetos de infraestrutura, rodovias, ferrovias, na atividade industrial, produção de energia elétrica, com o objetivo de melhorar a performance econômica dos países membros. Então, os BRICS hoje são um órgão, uma organização multilateral extremamente importante, né, no mundo. Ela tem vez e voz, ela tem peso hoje, porque é a voz dos países emergentes. Pelo fato de contar com a Índia, com a China e a Rússia, que são duas potências no mundo, isso dá um maior peso para a organização. E aí a presença do Brasil é extremamente importante. Eu coloquei aqui ao lado a foto da última reunião dos BRICS com líderes líderes dos países membros, dentre eles o líder que representa o Brasil aí. Então na foto nós temos a representação de todos os países. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul como representantes dessa cooperação que estimula as relações entre os países do Sul. Olha aí, a formação dos BRICS, nós temos o Brasil aqui na América, nós temos na África a África do Sul, nós temos na Ásia a Índia, né, a China e também a Rússia. Esses são os países membros que formam os BRICS, que é uma organização multilateral, que tem como objetivo o desenvolvimento da economia global, né, a reforma do sistema político mundial através do Conselho de Segurança da ONU e o estímulo à cooperação entre seus países membros. Olha aqui em números, os BRICS, qual é a importância deles em termos numéricos. Olha, eles têm um PIB juntando todos os países de mais de 50 bilhões de dólares, né? Então, nós temos aqui a China, que é a maior potência desse bloco, seguido do Brasil, que tem uma importância extremamente considerável dentro dessa organização, seguido da Rússia, Índia e África do Sul, tá? Então, esses são os dados do Banco BRICS, tá? É um banco que movimenta esse valor aqui, tem aportes de recursos no valor de 50 bilhões. Em termos de PIB, nós temos aqui a China, que responde dentro do álcool mais de 7 trilhões, né, de dólares em relação à importância econômica. O Brasil, que tem aí pouco mais de 2 bilhões, a Rússia 2 trilhões, desculpe, a Rússia 1 trilhão, né, e os demais países com a participação menor. Desse lado eu coloquei uma charge, né, mostrando que os países que compõem os BRICS estão pegando um novo rumo, que não é aquele rumo das organizações tradicionais, como o G7, o G8, né, eles estão buscando um novo direcionamento, uma nova articulação com os países. Inclusive, esse grupo ajudou a formar o G20, que é hoje um grupo mais representativo em relação ao G8, que é o grupo dos países, das 7 nações mais ricas com a Rússia. Tá? O G20 foi articulado também a partir de discussões com a formação dos BRICS e do Fórum IBAS. Né? É um grupo, é uma organização multilateral mais articulada, que tem representação de vários grupos de países existentes, como os desenvolvidos, os emergentes, os em desenvolvimento, e pega países das diferentes regiões. Talvez por isso mesmo esteja ganhando muita legitimidade no cenário geopolítico atual.